Beleza, vamos lá então. Tocando o barco aqui. Nós vamos discutir as características do classicismo, tá? Então, na aula anterior, nós fizemos aí um panorama sociológico do período, né, Renascimento. Agora a gente entra na arte especificamente. Bom, o classicismo se desenvolve a partir do achamento de uma obra de arte esplendorosa, que é a famosa estátua de Laocoonte. Muito bem. Como assim? Qual que é a história? Como é que é? Como assim se desenvolve a partir do achamento da estátua de Laocoonte? Conto a você. Veja. Escavadores, arqueólogos de uma universidade italiana acabam encontrando essa estátua. Eles ficam assim absolutamente encantados com essa estátua. Mas eles não sabem absolutamente nada dessa estátua. Eles só sabem uma coisa. Essa estátua, ela gera neles uma grande emoção estética. Eles passam a estudar para tentar compreender a cultura clássica, para saber mais sobre essa estátua, o que ela representa, quem é o artista, etc. e tal, né? E aí, isso daí, esses estudos, essa busca, essa pesquisa acerca da arte clássica, a arte da antiguidade clássica, Grécia Antiga e Roma Antiga, vai resultar no desenvolvimento do classicismo, uma retomada dessas características. Ou seja, nós, artistas do século XVI, nós precisamos compor mais obras de arte que causem a emoção estética que a estátua de Laocoonte causa. Tá? Então eu vou contar para vocês a história da estátua de Laocoonte, que é muito interessante, diga-se de passagem. Bom, Laocoonte era um sacerdote, um religioso, portanto, troiano, no contexto da Guerra de Troia. Bom, o que foi a Guerra de Troia? A Guerra de Troia foi uma guerra travada entre os gregos e os troianos, por conta do rapto da esposa de um chefe grego chamado Menelau. O nome da sua esposa, que fora raptada por um príncipe troiano chamado Paris, é Helena. Beleza. Então Menelau, muito incomodado, possesso pelo fato de que a sua esposa fugiu, foi embora, foi raptada por outro, conclama as outras lideranças gregas, né, lideranças de outras cidades-estados, e começa a guerra. Eles vão até Troia para tanto retomar a Helena, quanto para dominar, espoliar Troia. Não basta somente retomar a esposa, tem que punir os troianos. Muito bem. Os gregos, que tinham uma grande força militar, eles acreditavam que iam resolver isso rapidamente, que em poucos meses eles destruiriam Troia. É uma arrogância dos gregos. Inclusive, os gregos tinham uma palavra para definir essa arrogância, tá? Que é sempre punida pelos deuses, que é a híbris. Híbris, cara. Os gregos, aqui nesse contexto, vão ser punidos pela híbris. Porque eles vão para lá, no auge da arrogância, achando que em poucos meses eles vão conseguir resolver a questão. E eles vão ficar 10 anos nessa guerra. Então vejam bem, eles achavam que eles iam resolver a questão em meses. Eles levam 10 anos para vencer os troianos. E por que isso daí? Porque Troia era uma cidade litorânea que ficava no alto do morro. Então isso possibilitava para os troianos uma visão ampla do mar. Com isso eles conseguiam ver a chegada dos inimigos. Então quando os gregos chegam na praia, na areia, são recebidos com flechadas de tudo quanto é lado, flechada dos troianos. Então já chegam com muita dificuldade. Segundo problema, é uma cidade murada, Troia. Eles não conseguem, eles gregos, penetrar nessa cidade murada de Troia, né? Por isso 10 anos. Bom, 10 anos depois de guerra, ninguém aguentava mais, nem os gregos, nem os troianos. Ulisses, que é um dos heróis da Guerra de Troia, um grego, né?
ele tem um sonho. E os gregos acreditavam que, através dos sonhos, os deuses se comunicavam com os seres humanos. E nesse sonho ele recebe um recado dos deuses, que são partidários dos gregos, porque você sabe, né, que os deuses, de acordo com a cultura grega, o pensamento grego, eles se dividem. Parte defende um lado, parte defende o outro. No caso aqui da Guerra de Troia, parte é favorável aos gregos, parte favorável aos troianos. Então ele recebe um recado dos deuses, que são partidários dos gregos. E o recado é o seguinte: vocês não vão vencer os troianos por meio da força bruta. Vocês vão vencer os troianos por meio da inteligência. Portanto, vocês têm que fazer o seguinte para vencerem os troianos. Vocês vão propor aos troianos um pacto de paz. Proponham um pacto de paz. Se os troianos aceitarem, vocês, para marcar esse pacto de paz, vão presenteá-los com um enorme cavalo de madeira. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse cavalo de madeira, vocês vão construí-lo oco, tá? Então dentro dele, desse cavalo, quando vocês forem entregá-lo, vocês recheiam esse cavalo, encham esse cavalo com membros do exército grego. Vão ficar quietinho lá dentro do cavalo. Na calada da noite, esses membros do exército grego vão sair desse cavalo, vão abrir as portas da cidadela, o exército grego entra e arrebentam com tudo. Muito bem. Ulisses acorda e fala: nossa, que plano genial. Conversa com Menelau. Menelau, a princípio, fica meio ressabiado, relativizando esse plano, não botando muita fé. É feita uma assembleia entre os gregos, entre as lideranças gregas ali, e o plano finalmente é aceito e colocado em prática. É mandado um emissário para conversar com os troianos, na reunião, eles vão aceitar, e nesse contexto surge o Laocoonte. Laocoonte, que é um sacerdote que tinha a habilidade da previsão do futuro, ele era uma espécie de adivinho, ele se coloca de maneira contrária, diz: não podemos aceitar esse plano de paz, e por sucessão o cavalo vai trazer desgraça para Troia. Como ninguém aguenta mais a guerra, as autoridades, as lideranças troianas não botam fé no que está dizendo Laocoonte. Laocoonte é alijado, é colocado de lado nessa discussão. Resultado: os troianos aceitam o cavalo, os gregos entram, arrebentam com tudo sai como planejado e Troia cai sob domínio grego. Muito bem. Acabou a Guerra de Troia. 10 anos depois, os gregos podem voltar para casa. O Ulisses, ele vai demorar mais 10 anos para chegar em casa. Vai voltar para casa depois de 20 anos. Participante da Guerra de Troia importante, famoso, é o Aquiles, né, que acaba morrendo na batalha quando é flechado no calcanhar, né, que era a única forma, o único ponto fraco do Aquiles. Tudo bem? Bom, agora, ainda não entramos na história do Laocoonte referente à estátua, tá certo? Porque o que vai acontecer é que depois de algum tempo que os gregos já haviam ido embora, já haviam dominado, espoliado Troia, o Laocoonte estava com seus 2 filhos na praia, já falei que é uma cidade litorânea. E ele passou ali o cenoura e bronze, estava tomando o seu banho de sol, e os filhos brincando ali na água. Falou: opa, água no umbigo, sinal de perigo, hein, molecada? Tem que tomar cuidado, o mar é traiçoeiro. Tava ali com seu óculos de sol, protegido e tal. E de repente ele olhando os filhos, sai do mar uma imensa serpente marinha que começa a enrolar os seus filhos. Ele, como um bom pai, protetor, ele vai tentar salvar os filhos. Entra no mar. E aí ele acaba sendo enrolado também pela serpente. E os 3, ele e os 2 filhos, acabam morrendo asfixiados. Então vou apresentar aqui a estátua de Laocoonte a vocês. Está aqui a cena. Então observe. Logo, olha só a beleza disso daqui, pelo amor de Deus, cara. Eu, Evaristo, tenho vontade de ver poucas coisas de perto, sabe? Eu não tenho esse fetiche de ficar vendo as coisas de perto e tal, aquela coisa.
Uma das coisas que eu tenho obsessão, muita vontade, ainda vou fazê-lo, é ver a estátua de Laocoonte, que está lá no Museu do Vaticano, em Roma. Olha que coisa esplendorosa, cara. Olha que coisa bem construída. Bom, então tá aqui Laocoonte no centro, os seus dois filhos, a serpente aqui, ó, enrolando-os, tá certo? Então, isso representa aqui a agonia dos três. Beleza? Muito bem. Bom, isto posto, a gente vai fazer agora as características efetivamente da arte do classicismo, tá? A primeira dessas características que eu gostaria de apontar a vocês é a revalorização da arte clássica. Cuidado, hein? Cuidado, porque aqui o aluno, ele é meio arrogante. Fala, já entendi o que é a revolução da arte clássica. Você já falou isso muitas vezes, revalorização da cultura clássica, revalorização da cultura clássica, revalorização da cultura clássica. Mas nós precisamos aqui entender o que caracteriza, o que é revalorizar a cultura clássica, tá certo? Bom, então vamos fazer aqui as características efetivamente da arte clássica, tá? Então, a primeira dessas características é a revalorização da arte clássica. Cuidado, hein? O aluno costuma agir com arrogância nesse tópico. Por quê? Ah, isso aí eu já sei. Revalorização da arte clássica. Isso aí o professor já falou 1 milhão de vezes, que no Renascimento há uma retomada da cultura clássica. Tudo bem. Agora, precisamos saber o que significa revalorizar a arte clássica, tá certo? Significa o seguinte, o artista no século XVI, o artista do classicismo, ele vai copiar um modelo que está na Grécia Antiga ou na Roma Antiga. Portanto, ele vai seguir um padrão estético que ele está seguindo na Antiguidade Clássica. Logo, originalidade é considerado um defeito crasso do artista. O artista não pode ser original, ele tem que seguir um modelo. Pô, Evaristo, mas aí seguir um modelo é muito fácil, pô, copiar é muito fácil, cadê a originalidade? Ah, é fácil? Então eu vou te dar um bloco de mármore, né? E vou pedir para você me entregar daqui a 1 ano a estátua de Laocoonte, vamos ver se você dá conta. Tem que ter habilidade, tem que dominar a técnica. Outra coisa, como é que o crítico literário ele vai estabelecer o critério de qual artista é melhor, o artista A ou o artista B no século XVI? Isso é muito interessante. É da seguinte maneira. Primeiro, pela habilidade dele. Se ele consegue executar o estilo. Se ele tem habilidade, se ele tem técnica. Segundo, se 2 artistas possuem técnica, eles conseguem representar de maneira copiar o padrão da antiguidade clássica. Beleza. Como é que um crítico vai julgar? Como é que um crítico vai julgar? Qual que é melhor? Como é que um crítico vai julgar qual que é melhor? Né? A partir do modelo. Então vai para o modelo. Vamos supor que tem um artista A na antiguidade clássica. O artista A, vou colocar aqui, A, o Zezinho. E o artista B, o Antônio. Bom, o artista A, que é o Zezinho, ele vai seguir um artista grego, que é fulano de tal. O artista B, que é o Antônio, vai seguir um artista romano, que é o ciclano. Eu sou crítico literário. Bom, como é que eu vou julgar quem que é melhor? Ora, os dois têm a mesma capacidade de construção. Do ponto de vista da técnica, eles se igualam. Eu vou saber, como um crítico literário, como um cara que tem repertório, se o artista grego ou artista romano em questão eram considerados os melhores artistas. E aí eu descubro, eu sei porque eu sou intelectual, que o romano escolhido, o ciclano escolhido pelo Antônio aqui, era melhor considerado. Então,
ele mostra que tem mais repertório do que o artista aqui. Portanto, ele vai ser considerado um artista de mais bom gosto, logo um artista melhor. Tudo bem? Então, isso que significa revalorização da arte clássica. Muito bem. Bom, uma segunda característica é que esses artistas eles vão seguir radicalmente o conceito aristotélico, vem de Aristóteles, filósofo grego, de mimesis. Que é a mimesis? É a representação fiel de um determinado objeto. Quanto mais próximo do objeto, da realidade, o artista conseguir chegar, melhor ele será considerado. Então, se ele é um pintor, por exemplo, para facilitar, e ele quer representar uma determinada paisagem, um determinado ambiente, ele tem que ser fiel, ele tem que proceder de forma a fazer uma obra que convença o espectador de que aquilo é verdadeiro, de que aquilo é verossímil, de que o objeto é de fato daquela forma. Por exemplo, hoje é o que faz uma fotografia. Ele tem que fazer uma fotografia, para simplificar, mas é óbvio que a fotografia é uma coisa no final do século XIX, começo do século XX. Tudo bem? Isso é o conceito de mimesis. Terceira característica. O artista vai seguir um procedimento chamado imitatio. Cuidado, não é imitation, tá? Nem tudo são os Estados Unidos da América, que é imitatio, é italiano. Cuidado aqui porque, de novo, o aluno costuma agir com ibris aqui. Ibris. Ele acha que é fácil. Imitatio é só traduzir, imitação. É copiar, já entendi que copia o modelo da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. Cuidado, que é mais do que isso. A imitatio pressupõe uma emulação, uma imitação, uma cópia de um modelo que nós já discutimos, de um artista que está na Grécia Antiga ou na Roma Antiga. Mas pressupõe também, aqui que está o pulo do gato, uma rivalização com o modelo. Uma tentativa de superar o modelo. Tudo bem? Como se fosse assim, eu sou artista do século XVI, eu vou copiar o fulano de tal porque ele é um bom artista. Só que eu vou superá-lo. E como que há a superação? A partir do tema. O meu tema, por eu ser um sujeito do século XIX, é mais relevante, é mais importante do que o tema tratado pelo artista da Antiguidade Clássica. Ou seja, na estética... Opa, desculpa o acento aqui, tá? Na estética, eu vou copiá-lo. No estilo, eu vou copiá-lo. Mas eu vou superar na temática. Vou te dar um exemplo para ficar fácil. Luís Vaz de Camões. Um artista do século XVI. Vai escrever uma obra clássica, que dentro em breve nós vamos estudar, que são os Lusíadas. Ele vai seguir um modelo romano, que é a Eneida, uma epopeia clássica, cujo autor é o Virgílio. Então o Camões ele vai proceder da seguinte maneira. Eu, Camões, vou seguir no estilo Virgílio. Tal qual ele fez, eu vou fazer. Vou dividir em 10 cantos, vou falar de mitologia romana, etc. Mas como é que eu vou superar o meu modelo? Como é que eu vou conseguir fazer uma obra melhor? Porque na estética eu estou conseguindo imitá-lo. Na minha temática. Então, eu, Camões, eu não vou falar da Antiguidade Clássica, vou falar das grandes navegações portuguesas. Logo, o meu tema é mais importante. Logo, eu vou conseguir superá-lo. Tudo bem? Porque o tema das grandes navegações, segundo Camões, é mais importante do que o tema da Guerra de Troia, que foi o tema tratado pelo Virgílio. Tá certo? Bom, quarta característica e talvez a mais importante, tá? Que é a discussão da função dessa arte. Porque a partir dessa discussão da função, para que ela serve, a gente vai chegar nas regras de composição, que é o que efetivamente é cobrado nos vestibulares. Tudo bem? Então a função dessa arte aqui é gerar a sensação do belo com letra maiúscula, que é tudo aquilo que dá prazer estético, tudo aquilo que emociona por meio da beleza. Tá? É gerar o que a estátua de Laocoonte gera. Fazer com que a gente transcenda, com que cause um impacto emocional muito grande na nossa alma. A sensação é simples de você perceber. Aquela sensação de quando a gente entra numa água muito gelada, por exemplo, a água de uma cachoeira, que parece que a nossa alma vai sair do corpo. É isso que a arte clássica, a arte do classicismo, busca gerar no espectador.
Eles acreditam que para o artista atingir isso, o artista ele tem que seguir um padrão, tem que seguir uma receita. Então, tal qual a gente segue uma receita para fazer um bolo, dois copos de farinha, 4 ovos, não sei quanto de fermento, etc. O artista vai seguir para fazer a arte. E essa receita é composta pelos seguintes traços: harmonia. A arte tem que ser harmoniosa. Equilíbrio, tem que ser equilibrada. Tem que ter predomínio de luz, luminosidade. Tem que ter predomínio de linhas retas. Tem que ter senso de proporção. O que mais? Tem que ter clareza das ideias. O artista tem que ser claro no recado que ele está passando, tá? Tem que ter simplicidade. Certo? O simples é belo, o simples é útil. E mais? Tem que ter coesão. Todos os elementos da arte, da obra de arte, têm que estar intimamente ligados, fazendo sentido um com o outro. Portanto, uma arte orgânica. A parte tem a ver com o todo tem a ver com a parte. Tá? Tem que ter coerência. Enfim, né? É uma arte, portanto, absolutamente guiada pela razão, que é uma perspectiva forte do século XVI, o racionalismo, o antropocentrismo, tá? É uma arte mais do que isso. É uma arte na qual o que é universal é muito mais importante do que aquilo que é meramente particular. Certo? O que é uma coisa universal? Uma coisa universal é uma coisa que vale para todos, independente do período histórico, independente do lugar geográfico. Uma coisa particular é uma coisa que toca ou apenas um sujeito, um indivíduo, ou é uma coisa que toca as pessoas de um único lugar, de um único tempo histórico, é o particular, tá certo? Cuidado que isso vai se inverter no romantismo, uma grande revolução no romantismo. A partir do romantismo, aquilo que é particular é muito mais importante do que é universal. Logo, a gente retoma lá para o começo, quando eu disse a você que é uma arte padronizada. Você entender bonitinho o que é um padrão? Uma arte que busca o consenso. Aquilo que todo mundo acha que é belo, ninguém diz que é feio. Eu vou dar um exemplo. Imagine que nós precisamos escolher a cor de um carro. Tá. Então eu vou escolher aqui. Eu quero azul. Nós ganhamos no sorteio um carro. Um grupo de 30 pessoas precisa decidir a cor do carro. Eu, Evaristo, quero azul. Aí o outro quer branco. O outro quer vermelho. Aí o outro quer vermelho também. E o outro quer branco. O outro também. 3 votos para o branco, para o vermelho, e a gente vai assim sucessivamente. Bom, vamos supor que tenha saído dessa maneira a votação. O branco venceu, do ponto de vista democrático. Mas eu não quero do ponto de vista democrático. Porque a democracia vai ser a ditadura da maioria e eu não quero. Eu também não quero autoritarismo. Você é o professor, então vai ser azul. Também não quero. Eu quero chegar a um consenso. É só eu mudar a pergunta. E mudando a pergunta, eu consigo achar a resposta. E a pergunta é: tudo bem, fulano de tal, você gosta de branco, mas tem alguma cor de carro que não te causa incômodo? Você não acha mais bonita, mas também não acha feia? Andaria tranquilamente numa cor de carro desse tipo? E você, fulano do vermelho, e eu, Evaristo azul? A resposta seria prata ou preto. São cores que não dividem opinião. Por exemplo, o branco. Tem gente que escolheu o branco, tem gente que acha lindo, tá até em moda carro branco. Eu, Evaristo, acho ridículo, vexatório, constrangedor carro branco. Eu fico incomodado em pegar carona num carro branco, cara. Se eu tivesse em carro, alguém emprestar um carro branco, eu recuso.
No Uber, eu ando sempre no banco da frente, do lado do motorista. Se eu pegar um Uber branco, é a única ocasião que eu vou no banco de trás, para deixar claro ali que eu não sou dono do carro, nem sou amigo de quem é dono do carro branco. Tá certo? É uma coisa minha que eu preciso superar na psicanálise, etc. Mas eu odeio carro branco. Tudo bem? Agora, um carro prata, ele não incomoda, ou preto não incomoda ninguém. Por quê? Porque são cores sóbrias. Opa! Então a gente pode colocar aqui mais uma característica. Sobriedade. Não são cores fortes, são cores sóbrias, que agradam a todos. Tanto é que não fica bem o presidente da República chegar num evento oficial com um carro amarelo. Carro branco tem que chegar num carro prata ou preto. Tudo bem? Se uma mulher vai num casamento, qual que é a cor de vestido clássico? Um azul marinho, um preto, uma cor sóbria. Não vai de vermelho para chamar mais atenção do que a noiva. O homem é a mesma coisa. Vai com terno preto, azul marinho, cinza. Não vai com terno branco, cara, para chamar mais atenção que o noivo. Tá certo? É isso que a arte do século XVI busca. O consensual, o simples, o belo, o coeso, o simples. Porque o simples é bom, o simples é útil. Logo, essa arte aqui é uma arte moral. Legal? Muito bem. Bom, na pintura especificamente há uma grande revolução estética. E que revolução estética é essa que acontece na pintura? A conquista da tridimensionalidade. O que é isso? Bom, vou desenhar aqui um dado para você compreender. Se eu fosse um artista, fosse desenhar um dado antes do Renascimento, da conquista da tridimensionalidade, eu desenharia o meu dado assim. Mais ou menos assim. Pronto, está desenhado aí meu dado. Ou seja, o artista só conhecia dois planos, que é uma arte bidimensional, altura e largura. A partir do estudo da geometria, sobretudo, do Euclides, que é um matemático da antiguidade clássica, os artistas não conseguiram. Atenção, a partir da razão, a partir da matemática, a partir da geometria, do cálculo, eles vão conseguir conquistar a terceira dimensão. E aí, ele vai passar a desenhar um dado, por exemplo, e eu repito, eu estou usando o dado porque é a única coisa que eu consigo desenhar de maneira tridimensional, tá? Eles vão passar a desenhar um dado dessa maneira. Então agora tem altura, tem largura, mas tem também aqui a profundidade. Tudo bem? Na pintura italiana, que é a grande pintura do século XVI, eu vou destacar 4 nomes. Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e o Botticelli. Muito bem? Beleza, então, pessoal. Então aqui estão as características do classicismo.